E aí, pessoal? Tudo bem? Bom, vamos falar aqui de Flamengo e Inter, vitória do Flamengo por 2-1. O Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro na penúltima rodada e aí depende só de si uma vitória contra o São Paulo no Morumbi para ser campeão brasileiro, para ser bicampeão brasileiro, no caso, bicampeão seguido. Eu vi o jogo pensando em fazer um vídeo sobre o jogo, né? Então pra falar rapidinho, bem rapidinho, o que eu acho sobre o jogo em si, que no final das contas eu acho que deveria ser o maior enfoque, mas todo mundo tá repercutindo outras coisas, eu acho que são outras. Acho que o público, no final das contas, acaba esperando outra coisa. Eu acho que do ponto de vista do Flamengo, acho que é um time que fez um jogo competente, mas continua passando uma sensação incômoda de que o time joga na quarta marcha e ele pode engatar a quinta, eventualmente até engatar a sexta, e ele não faz isso, né? Já foi assim, inclusive, no jogo contra o Corinthians, e acaba correndo riscos por causa disso. No final das contas, venceu tanto o Corinthians como venceu o Inter neste domingo, mas fica sempre a sensação de que é um time que não consegue jogar tudo o que pode. E isso é uma coisa complicada. Ele pode até perder o título brasileiro, caso as combinações da última rodada não sejam favoráveis a ele. E, em parte, a gente pode pensar que o Flamengo está deixando algo pelo caminho ali por causa disso. Do ponto de vista do Inter, eu achei que o Inter até fez uma partida interessante ali, sobretudo no primeiro tempo. Quando tentou avançar ali em alguns espaços quando encontrou, mas eu acho que o Inter deveria, em alguns momentos, não no jogo inteiro porque não aguentaria, mas em alguns momentos, ter pressionado a saída de bola do Flamengo. Arão não estava em campo, o Arão justamente virou titular na zaga por dar uma saída de bola melhor, não estava em campo, estava machucado. Entrou o Gustavo Henrique, que tem problemas nesse fundamento. O Gustavo Henrique, que no jogo de ida, no jogo do primeiro turno, tinha errado várias vezes e foram erros que levaram o Inter a ter vantagem no marcador contra o Flamengo, né? O Flamengo empata no finalzinho, mas o Inter vencia por 2-1 muito por causa de erros do Flamengo na saída de passe, inclusive na pressão em cima do Gustavo Henrique. Então achei que o Inter errou um pouco nessa estratégia, tá? Mas no final das contas aqui vou falar da expulsão do Rodinei, porque é um assunto que acabou concentrando ali muito da análise do jogo. Imagino que seja isso que vocês queiram saber, ou a maioria de vocês quer saber sobre a minha opinião dessa partida. Tá? E antes de falar aqui sobre a minha opinião sobre o lance, eu vou deixar isso para o final do vídeo. Vou falar aqui porque eu acho que o mais importante desse lance é que ele é muito didático para a gente entender uma situação do VAR que a gente tem que refletir melhor. E isso é muito pouco... acho que isso não é falado da forma como deveria. Isso é culpa da FIFA, que não foi muito clara, não foi muito enfática nesse aspecto, que iria acontecer isso quando implementou o VAR. Falha da imprensa também, que está deixando isso passar, que de repente não percebeu isso, ou de repente as pessoas que de repente levantaram essa bola, a imprensa não deu voz suficiente para isso, tá? Mas qualquer esporte, e daí a gente pode usar os outros esportes como exemplos para o futebol, porque outros esportes implementaram as suas versões de VAR antes do futebol implementar, né? Mas todo esporte que adotou o uso de replay para avaliar os lances mais importantes da partida, o uso do replay mudou a dinâmica do jogo, não. O uso do replay mudou a forma de se ver alguns tipos de lance. Por quê? Porque quando você simplesmente via as coisas como elas aconteciam, a olho nu, o árbitro vendo a olho nu, tem coisas que você vê, tem coisas que você não vê, né? E daí você fica muito numa percepção mais imediata, uma percepção rápida do que foi. E daí você toma a sua decisão, você toma a sua ideia, mesmo quando você está em casa vendo um lance no replay, mas vendo um replay rápido assim, tem coisas que você não vai perceber. Quando você cria o VAR, tem lances que antes passavam despercebidos, que agora viraram lances que agora se percebe, né? Lances que antes você tinha uma percepção espacial ali, uma percepção de posicionamento ali, meio, parece mais assim, não, de repente passa a ter um número ali, um dado, né, uma linha ali tentando criar uma precisão maior, milimétrica ali, tentando criar uma precisão milimétrica para as coisas. Então você passa a ver coisas que você não via. Então a dinâmica do jogo, de certos lances, muda. Você vai pegar no futebol americano, tinha lance, por exemplo, que um wide receiver recebia a bola enquanto ele está caindo no chão, que era recepção, toca o jogo. Agora, às vezes você vê que ele recebe a bola ainda está um pouquinho sambando um pouco na mão dele, ela ainda está um pouquinho solta, e daí quando ele cai no chão,
chão, ela toca no chão antes dele encaixar definitivamente. Pronto, o que sempre foi marcado como recepção passou a ser marcado como passe incompleto, porque ele não tinha domínio da bola. E assim você vai achar esse tipo de jogada no beisebol, por exemplo, roubo de base, quando o jogador partia da primeira para a segunda base, por exemplo, roubava a base, e daí o segunda base recebia a bola do catcher, pegava o catcher e encostava no rebatedor, no corredor. O corredor ele chegou na base antes, só que às vezes ele chega na base e por um décimo de segundo, ele perde contato com a base, porque de repente ele passa por cima da base e ele perde contato com a base em alguma parte do corpo e depois ele volta. Mas nesse tempo ele está sendo tocado pela bola, virou uma eliminação. Antes não era, nunca foi marcado eliminação assim, porque na verdade não era marcado porque o árbitro não via. Ele só marcava quando era muito evidente que o corredor saiu de contato com a base, porque era muito claro de ver. Então em todos os esportes isso aconteceu. Tá? Tinha, por exemplo, no vôlei, antes, quando, por exemplo, quando a bola desviava no bloqueio, né, um ataque que a bola desvia no bloqueio e sai, vira um desvio de bloqueio, então é ponto para o time que atacou. Muitas vezes, antigamente, marcava quando era muito assintoso o toque, então muda a trajetória da bola, ou quando o árbitro conseguia até perceber isso. Agora não. Agora com o replay, a gente até às vezes vê no replay de vôlei, você vê a mão assim, de repente a bola pega um trisquinho assim, e você vê mexer o dedinho assim do bloqueador. Isso nunca foi marcado como desvio do bloqueio. Hoje por quê? Porque você passou a ter uma câmera que em ultra slow motion, ali, ultra câmera lenta, que passa a identificar coisas que não se identificavam e você passa a marcar. Isso está dentro da regra, é correto, tá? Não estou questionando, falando, não, estou falando que não, mas você tem que entender que no momento em que o replay é usado, ele passa a identificar jogadas que nunca foram identificadas antes. Então, aquela coisa, o VAR mudou o futebol. Mudou. Como o VAR mudou o beisebol, o futebol americano, o vôlei, o basquete, todos os esportes, quando adotaram o replay, tiveram mudanças em alguns lances, porque você passa a ver a jogada de forma diferente, com um nível de detalhamento, de precisão que não existia antes, né? Então daí você tem que entender o que você quer do VAR, como você vai ver o VAR, tá? E aí eu acho que é uma falha. Pegar o lance do Rodinei. Você vê o lance numa câmera normal. Isso é uma polêmica grande no futebol, que eu acho que a FIFA falha ao não tratar com mais clareza sobre o caso e explicar o porquê tomou essa decisão. O lance do Rodinei, ele tenta dominar a bola, domina, e daí ele tenta avançar, daí ele adianta um pouquinho a bola, o Felipe Luiz chega na frente dele, e ele, que estava tentando proteger a bola, pisa no Felipe Luiz, né? E daí, falta. Indiscutível. Falta indiscutível. A questão o pisão claramente não foi de propósito. Acho que isso acho que é consenso aí que o pisão não foi de propósito. A questão era um pisão para amarelo ou era um pisão para vermelho ou era um pisão para nada, né? Como é que você vai caracterizar esse pisão do ponto de vista disciplinar? Quando o VAR começou a ser implementado começou a ser discutido antes da implementação, havia uma questão sobre como lidar com o replay nas faltas. Por quê? Porque se falou falta, muita gente defendia que a falta tem que ser vista apenas na velocidade normal. Tem gente que diz que achava que podia ser vista em câmera lenta. Qual é a diferença? Em velocidade normal, você vê o lance, teoricamente, como ele foi. A vantagem, então, assim, a câmera lenta, às vezes, transforma uma falta violenta numa falta simples, não violenta, e às vezes transforma uma falta simples em uma falta violenta. A percepção sobre o impacto do lance muda na câmera lenta. Então a câmera normal tem a vantagem de que você vê o lance na velocidade que ele foi, o que é mais justo. Por outro lado, vendo na câmera normal, você talvez você acabe não conseguindo identificar certas coisas que podem ser fundamentais para a decisão sobre o impacto disso. Se de repente o quanto se a bola realmente resvala ou não no braço, se a certa entrada foi, por exemplo, no pé ou no tornozelo, alguma coisa assim. Tá? Então, às vezes, a câmera lenta ajuda a identificar isso. E aí? Pode ou não usar câmera lenta? A FIFA, no final das contas, apesar de ter se falado muito que não deveria, que sei lá o quê, que não era o ideal, no final das contas ela permite que se use a câmera lenta para se avaliar o replay. E daí quando você vê o lance do Rodinei com o Felipe Luiz na câmera lenta, o que você vê? Você vê o Rodinei entrando, ainda que sem querer, ele entrando com a sola do pé dele no tornozelo do Felipe Luiz. E é um lance tão difícil, porque numa das câmeras parece que ele vai no pé do Felipe Luiz.
No outro, numa câmera por trás, fica claro que ele pega assim o tornozelo do Felipe Luiz, tá? Por isso, a minha posição, tá? Se eu visse o lance em câmera normal, se eu fosse o árbitro de campo, vi em tempo real, e depois eu fosse ver o lance apenas em câmera normal, eu jamais expulsaria o Rodinei. Jamais. Porque, assim, pelo jogada rápida, assim, você vê lá, não é de expulsão. Agora, usando o VAR com a imagem, e depois você podendo usar a imagem em câmera lenta e vendo exatamente o que o Rodinei pega exatamente no tornozelo do Felipe Luiz, aí não tem como não dar vermelho. E eu daria. Então assim, é um lance que ele fica ali num limbo, e eu entendo muito bem quem acha que ele deveria ser expulso e quem acha que ele não deveria, porque é um lance realmente muito difícil. Agora o problema um problema maior, em vez de ficar discutindo se a CBF é pró-Flamengo ou pró-Inter, que esse negócio eu acho meio bobo, assim, porque até outro dia falava, o lado rubro-negro falava que não, tá na cara que é um complô a favor do Inter, e agora os colorados estão falando que tá na cara que tem um complô pro Flamengo. Em vez de ficar falando nisso, esse lance é um lance difícil. Agora, a FIFA, a CBF e até a imprensa, dentro do seu papel de divulgadora e de contestadora, de alguém que promove debate, reflexão, sei lá o quê, tem que discutir mais isso e deixar claro por que. Assim, a FIFA deixa usar o câmera lenta ou não deixa? Deixa. Por que ela deixa? Vale mais a pena do que os ganhos são maiores do que as perdas? O ganho de poder identificar que pegou no tornozelo nesse caso é maior do que a perda de, por exemplo, você acabar vendo uma jogada com um impacto diferente do que ela teve? Pode ser? Mas então deixa claro. E daí fala pra todo mundo, gente, é o seguinte, pode olhar a câmera lenta. Por quê? Por causa disso, aquilo. Então parem de discutir. Pode usar a câmera lenta. Vocês podem até achar que é injusto, mas a regra agora é essa. E todo mundo vai agir assim. Ou então falar, não pode agir com câmera lenta. Por quê? Porque câmera lenta muda a visão do jogo. E não dá para fazer isso, muda o impacto da jogada, pode fazer com que uma jogada simples vire uma tentativa de assassinato. Não pode. E daí, se o árbitro, por exemplo, basear sua decisão, primeiro que daí, o operador do VAR nem usa a câmera lenta, ele está proibido de usar a câmera lenta ali na hora de operar o VAR, né? Então o árbitro só vê o lance em câmera normal. Agora, se ele for usar e tomar uma decisão com base nessa câmera lenta, tá suspenso, porque ele usou errado, e o cara do VAR também tem que ser suspenso, tá? Porque a gente fala muito do árbitro de campo, mas no final das contas, para mim, esse lance foi muito do árbitro do VAR. O árbitro do VAR, quando chama o Rafael Claus, ele já deixa o Claus numa situação em que, assim, o Claus já fica muito inclinado, ainda que o Claus seja normalmente um árbitro que atua com um pouco mais de desprendimento em relação a VAR. Quando o VAR chama ele para ver, ele já fica condicionado a identificar, a tentar caçar o ponto do replay que foi utilizado como base para o VAR chamá-lo ali para o monitor. Então, o VAR também tem que ser suspenso se fizer isso, se não cumprir como... Agora, tem que deixar claro por que onde ganha e onde perde, entendeu? E, de novo, eu volto a falar, e daí não é só em relação a VAR, a FIFA é muito pouco clara em relação às suas regras. Ela cria um monte de regras ali, o que é bola na mão, o que é mão na bola, pode, não pode, era jogada ofensiva, defensiva, cria um monte de regras, por exemplo, para bola na mão, e não tem lá no site da FIFA ela não deixa ali, não espalha pro mundo, assim, uma série de vídeos, bota no YouTube, uma série de vídeos com várias jogadas, isto agora é falta, isto agora é pênalti, isto agora não é, sei lá o quê. Não, ela distribui ali pros árbitros, tudo, mas é uma coisa que não vai ao público, ou não vai da forma que deveria ir, né? Então, a FIFA, de novo, acaba não sendo muito clara nisso. Então, esse lance fica, essa polêmica, ou não é? Será que foi justo ou não é? Você vendo no replay, é claro que no replay qualquer um expulsaria, vendo no replay em câmera lenta, mas, é uma sacanagem ver em câmera lenta. Ou então o contrário, fala, tá querendo que não usa câmera lenta, só usa câmera normal, vai estar lá pra quê? Pra pegar isso? Entendeu? O VAR mudou a percepção de certas jogadas. Veja como a quantidade de cartões dados em pisão no pé mudou bastante no futebol, quase nunca tinha antigamente. Quem é um pouco mais velho, sei lá, um pouco mais velho, nem muito não, uns 25, 30 anos, vai tentar lembrar um pouco na sua juventude, assim, quantos cartões eram dados porque um jogador pisou no pé do outro? Era raro. Não era comum, hoje tem um monte, por quê? Porque o VAR pega esses lances. Antes passava batido, hoje o VAR pega muito. Claro que o jogo também se tornou com muito mais briga de espaço, então pisões no pé passaram a acontecer mais, né? Mas
O VAR muda a percepção do jogo, como muda todos os esportes. E a FIFA também tem que identificar isso. Olha, no momento que a gente implementar o VAR, é o seguinte, o jogo vai mudar. Várias coisas que a gente não considerava, hoje a gente considera, entendeu? Tem que deixar isso mais claro. No final das contas, esse vácuo ali que está criando muito dessa discussão sobre o lance do Rodinei no Flamengo e Inter. Tá? Mas é isso. Não vou ficar moderando comentário, mas assim... vamos com calma, né? Na hora de comentar. Porque assim, se eu sou paulista, não escondi isso. Daí meu sotaque também não esconde isso. Daí se eu vou lá e falo que o Rodinei foi injustamente expulso, daí vem um monte de rubro-negro falando assim, bababá, é paulista bairrista, tá querendo sacanear o Rio. Daí, se eu falo que o Rodinei deveria ser expulso, daí vem coluna, não, é bairrista, tá a favor do eixo, defendendo o eixo, tudo. Gente, menos, tá? Assim, eu tenho tanta coisa pra fazer na minha vida do que ficar pensando se as pessoas do meu estado vão ficar chateadinhas com o título do Flamengo ou com o título do Inter, que no final das contas o estado de São Paulo, na verdade, tem que ficar olhando e vendo lá que Flamengo e Inter estão fazendo, porque os dois que estão ali brigando pelo título e os times paulistas se danaram ali merecidamente nesse Campeonato Brasileiro, tá? Então não tem mais o que fazer do que... Eu acho que estou acima disso e eu tenho certeza que boa parte de vocês aqui também está acima disso também, tá bom? Mas é isso, então se gostou do vídeo, dá joinha, se não gostou, dá joinha pra baixo, acho que vai ter mais joinha pra baixo que o normal, imagina, né? Se inscreve no canal, clica no sininho pra receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.